passada, Raquel falou sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? E onde ele mora, né? A Raquel falou tão bonito que a missão do Espírito Santo é nos modelar, é nos devolver para Deus, lindos, com a essência da criação, não foi isso? Então hoje nós vamos falar sobre a manifestação desse Espírito Santo e o que eu tenho que fazer, como que eu faço para sentir esse poder e essa força dentro de mim e na minha vida. Amém? Se você trouxe a palavra de Deus, abra aí comigo lá no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 3. São Lucas, capítulo 3, no versículo 21. Meu irmão, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. E quando que essa história do Espírito Santo habitar dentro de você começou? No dia do seu batismo. No dia em que você foi batizado, você recebeu este selo e essa graça. Quando nós somos batizados, nós fomos devolvidos para aquele do qual nós viemos, que é Deus. E Jesus também quis ser batizado. Acompanhe aí na palavra, lá no versículo 21. Amém ou misericórdia? Amém, né? Partilha a palavra aí com o irmão. Batismo de Jesus. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e veio do céu uma voz: Tu és meu filho bem amado, em ti ponho a minha afeição. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Então, meu irmão, essa história do Espírito Santo habitar dentro de você começou lá no seu batismo, no dia que você foi mergulhado e renasceu para uma vida nova. O batismo, Jesus também quis ser batizado. E os 4 evangelhos narram esse batismo de Jesus. Por quê? Para ficar registrado pela palavra que o batismo é o início da nossa missão. Jesus foi batizado antes de começar a sua vida missionária, antes de começar os milagres e cumprir tudo aquilo que ele veio. Jesus foi batizado. Isso nos ensina que a nossa vida cristã e missionária começa na pia batismal, a partir do momento que eu recebo esse sacramento tão importante do batismo. E o que aconteceu com Jesus quando ele foi mergulhado e saiu da água? Veio uma voz do céu que disse: Este é o meu filho amado. Meu irmão, Deus disse isso para você no dia que você foi batizado. Deus não disse isso só para Jesus no dia que ele mergulhou você na fonte, ou no dia que você foi jorrado com essa água do batismo. Jesus disse: Aline, Letícia, você é minha filha amada. Para quê? Para deixar registrado que o batismo nos torna filhos de Deus. Essa é a riqueza do batismo. Então Jesus se batizou, ele se permitiu também ser batizado, e Deus o reconheceu como filho, para deixar que nós também, quando levamos o nosso filho para ser batizado, quando nós também fomos batizados, Deus também nos acolhe no reino como filhos dele. Mas, meu irmão, por que nós precisamos da efusão do Espírito Santo então, se nós já temos o Espírito Santo? Se ele já habita dentro de mim e de você? Por quê? Meu irmão, ter o Espírito Santo não significa estar cheio do Espírito Santo. Repita: eu tenho o Espírito Santo. Essa é uma certeza que você tem que ter. Eu tenho o Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo é um movimento. Por quê? Quando nós fomos batizados, nós recebemos em nós, no nosso coração, na nossa vida, um grande tesouro. O sacramento do batismo nos enriquece, nos convida à santidade, nos céu como filhos de Deus. Porém, este tesouro, se ele
uma pessoa vive de maneira clandestina? Por exemplo, esses refugiados, da Síria, eles vêm para o país, eles vivem de maneira clandestina. Por quê? Eles têm até mesmo a vontade de entrar no país e de construir uma história nova. Mas quem é do país não acolhe bem aquele povo. Não permite que ele, some junto, não o acolhe. Então o Espírito Santo, que é para ser um hóspede da nossa alma, passa a ser um clandestino dentro de nós. Essa riqueza passa a ser esquecida. É como se fosse um poço que existisse dentro de nós, com uma água viva e com uma fonte que jorra, mas a gente vai se esquecendo e esquece até o caminho para chegar nesse poço. Ou muitas vezes encurtamos a corda que desce lá embaixo para buscar água, porque nós nos afastamos, não nos interessamos pelo Espírito Santo. E meu irmão, como o Ari já dizia, essa força que está dentro de nós nos foi dada, mas nós precisamos ativar essa força. Dentro de mim e de você existe uma força que é capaz de superar e de suportar toda e qualquer tribulação, mas nós precisamos ativar essa força. Então o Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, ela faz esse movimento. É como se você pegasse uma jarra de limonada, fizesse a limonada e colocasse um copo cheio de açúcar dentro dessa limonada. E o que vai acontecer? A açúcar vai descendo, descendo. Ela fica lá embaixo. Assim, no nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo. Só que se a gente não começa a se relacionar com ele, aquilo desce e fica lá embaixo. E a limonada, se você beber ela está com açúcar, mas fica azeda, não é? Então, cristão, filho de Deus, que recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo adormece lá dentro do coração, se torna um cristão azedo. Olha para esse irmão, ele tem cara de limonada azeda? Não, Então, meu irmão, o que é a efusão do Espírito Santo? É essa colher que dá essa mexida, O que acontece quando mexe? O açúcar vira limonada, a limonada vira açúcar, você prova e não dá nem para saber onde foi parar o açúcar, porque virou tudo, Ficou tudo uma delícia. É isso que a efusão do Espírito Santo faz. Eu tenho o Espírito Santo, mas se eu não me relaciono com ele não faz efeito na minha vida. Ele não consegue transformar e realizar tudo aquilo que ele veio para fazer em nós. Então, meu irmão, existe dentro de você uma potência que é o Espírito Santo.